Olá pessoal, hoje vamos falar sobre paternidade. O objetivo desses nossos vídeos curtos é tratar de formas práticas e úteis temas sob a perspectiva da psicologia. Quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é de você prever e modificar as situações da sua vida. Pouco se fala sobre a paternidade. Se você vai buscar em livros, em artigos de psicologia, você geralmente acha pequenos fragmentos, capítulos minúsculos também em relação a isso, mesmo que algumas dessas teorias psicológicas tratem o pai como cerne da própria teoria, né? Então, nós queremos propor algumas reflexões para que você possa analisar a sua própria vida e ver no que você pode mudar para obter um resultado melhor com um esforço menor. Muito se fala, pelo contrário também, né, comparando com a paternidade, muito se fala da maternidade. Isso se deve ao fato de que a mulher já tem uma fisiologia que favorece o vínculo dela com a criança, porque ela é a protagonista da gestação, ela é a protagonista da amamentação, então tudo isso acontece de forma natural. O homem, por sua vez, ele faz essa escolha de acompanhar o processo da gestação ou não. Tem muitos pais até que não convivem com as famílias, não convivem com a esposa nem com o filho nesse período de gestação, em razão de trabalho, em razão de escolha própria mesmo. Então, talvez se produza pouco textualmente sobre isso também e seja mais difícil encontrar esse tema. E hoje nós vamos levantar algumas reflexões para que você possa se analisar. A primeira delas é o seguinte: o seu amor não é óbvio. Então, muitas vezes, para você está tudo resolvido em relação à forma que você ama o seu filho. Você é pai, você dá comida, você dá a roupa e você dá uma boa educação e um lugar para morar. E para você isso é amor. Mas o seu filho também encara dessa forma? Já parou para pensar nisso? Tem uma música dos Titãs que diz o seguinte: não existe amor, existem provas de amor. Isso nos leva a pensar justamente isso. O amor só existe quando ele passa a ser uma ação. Para quem tem um pouco de dificuldade de identificar isso, existe um livro muito bom que chama 5 Linguagens do Amor. Ele define 5 classes de comportamento em que você pode expressar e que você pode identificar o amor de alguém por você. As 5 linguagens se resumem a palavras de afirmação, que é você identificar e evidenciar os pontos positivos da outra pessoa. Atos de serviço, que é você prestar algum serviço para a pessoa, cuidar dela de alguma forma. Contato físico, tem muita gente que gosta de abraço, gosta de beijo, gosta que você esteja bem perto dela. Tempo de qualidade também é uma delas. Você passar um tempo exclusivo com aquela pessoa. E também presentes, né? Que você não precisa necessariamente comprar, não está ligado necessariamente à compra de presentes. Às vezes você fazer um presente mostra para a pessoa que você ama ela. Então tente identificar em qual classe de comportamento seu filho mais se encaixa e que ele te dá mais respostas em relação a esse amor que você expressa por ele. A segunda reflexão é em relação ao seu conceito de pai. O seu conceito de pai, ele sempre vai estar confrontando com 3 outros conceitos. Primeiro, o conceito da sua cultura que você está inserido. A cultura que você está, principalmente no que diz respeito se você participa de alguma entidade religiosa, se você é psicólogo, as pessoas exigem mais de você, por exemplo. Então, dependendo do ambiente que você está inserido, você vai ser mais ou menos cobrado. E eles vão meio que forçar um conceito para você. O segundo é o modelo parental que você teve. Por mais que não tenha sido um modelo adequado e você não tenha ele como um objetivo de vida, ele é um referencial para você do que não deve ser feito. E se você teve uma experiência prazerosa com seu pai, se ele foi um pai que você considera que te amou, que desempenhou bem o papel dele, você vai usar aquilo como referencial. E o mais importante, que vai confrontar com o seu conceito do que é certo ou errado para você agir como pai, é a necessidade do seu filho. Então, se você é aquele pai provedor que a gente acabou de citar, e às vezes seu filho precisa de um abraço, precisa contar uma coisa que aconteceu com ele, vai confrontar um pouquinho com esse seu conceito. Então é sempre importante você tentar, desses 3, se você for escolher só um para começar, comece pelas necessidades que seu filho está mostrando para você. A terceira reflexão sempre vai existir um gap, uma assimetria, uma lacuna entre o que você precisa saber do seu filho e o que você de fato sabe. Então, se seu filho é, por exemplo, um adolescente, em que a sexualidade aflora biologicamente e a sociedade passa a exigir isso dele,
Você sabe o quanto ele sabe sobre sexualidade, o quanto ele está preparado para lidar com ela? Então, esses gaps entre o que você sabe e o que você precisaria saber, eles são importantes, eles são uma boa fonte de autodiagnóstico, tá? Para você identificar em que você precisa mudar. Os amigos do seu filho você conhece, você sabe do que eles conversam, você sabe os lugares que seu filho frequenta, são coisas importantes para se saber. Né? E sempre é normal que sempre haja uma assimetria entre essas coisas. Mas quanto maior o gap, talvez maior a prioridade, né? E dependendo também do grau de importância do assunto. A quarta reflexão é muito utilizada até em RHs, né? Essa reflexão não diz respeito exatamente à relação de pai e filho, mas ela é extremamente aplicável. Que é, comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Eu até me lembro de uma história que eu ouvi esses dias, que o filho ficava perguntando, pai, tá chegando, eles estavam em uma viagem, faltava aproximadamente 1 hora, e esse menino ficava perguntando pro pai, tá chegando, ele, não, falta 1 hora, e aí o filho continuou perguntando, porque ele não entendia esse espaço de 1 hora, e aí o que o pai falou, sabe aquele desenho que você gosta? Imagine que ele começa agora. É o tempo que demora para acabar aquele desenho, é o tempo que vai demorar para a gente chegar na viagem. Então ele teve alguns minutos ali de descanso dessa pergunta do filho em relação a se vai chegar ou não. Isso mostra para a gente o quão é importante a gente falar de uma forma que o filho entende. Muitas vezes a gente exige tarefa deles, exige um grau de maturidade deles que a gente não preparou eles para isso. A última reflexão é, muitos pais medem o sucesso deles como pai, baseado no alcance de metas da atitude do filho dele. Então assim, você quer que seu filho arrume o quarto? E aí você ensina ele durante meses a arrumar o quarto. Aí depois você chega e vê que ele não arrumou o quarto. E aí você julga que aquilo foi um erro seu. Então você está baseando o seu sucesso como pai na instalação de um comportamento, no surgimento daquele comportamento da vida do seu filho ou não. Quando você decide ser um bom pai, a partir do momento que você decide eu quero mudar como pai, eu quero ser um bom pai, eu quero estar presente, eu quero ajudar meu filho a lidar com as dificuldades dele, meça o seu sucesso baseado em você, antes e depois dessa decisão. Se você conseguiu melhorar, se você conseguiu dar o seu melhor, esse é um bom parâmetro de sucesso, porque muitas vezes a atitude que você quer que o seu filho aprenda e que o seu filho execute, ela vai depender muito mais de outros fatores do que da regra que você passou, da instrução que você deu e do manejo que você teve com a situação. Outra coisa muito importante, pare para pensar em você em relação ao seu filho. Quando você participa mais? Quando ele erra ou quando ele acerta? Seu comportamento em relação ao seu filho tem sido mais voltado para elogiar, para reconhecer e valorizar ou para punir quando ele erra? Muitas vezes, quando o nosso filho não tem nossa atenção em nenhum momento e apenas no momento em que ele erra, a gente se preocupa em puni-lo por isso, é o único momento em que a gente está dando atenção para ele. Em contrapartida, se você pensar em elogiar, em valorizar os comportamentos positivos e adequados, você vai obter um resultado muito melhor lá na frente. Às vezes parece que, com tanta correria e com tanto custo das coisas para a gente fazer, para a gente alcançar, tantas metas e objetivos, a gente fica calado nos momentos em que está tudo funcionando e quando deixa de funcionar a gente se levanta e intervém. A princípio parece que isso a gente está economizando um pouco da nossa energia. Se você investir em elogiar, em reconhecer, em reforçar tudo aquilo que é bom, lá na frente você vai precisar se empenhar muito menos para corrigir os comportamentos inadequados. Gostou dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos? Pode curtir, compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar deles. Um abraço para todos e até a próxima.